Olá, meu nome é Elaine. Olá, meu nome é Heloísa. Olá, meu nome é José Augusto. Nós somos alunos do curso de Pedagogia da Univesp do Polo de Bocaina, São Paulo. Nós estamos representando o nosso grupo que desenvolveu o Projeto Integrador Semear 4, Impactos da Covid-19 no cotidiano dos alunos do Ensino Fundamental 1. A elaboração do Projeto Integrador Semear 4 foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica. A pesquisa de campo foi interrompida pelas medidas de isolamento e de suspensão temporária das aulas presenciais em todas as etapas da educação básica, nas escolas públicas e privadas em todo o território nacional, e inclusive em outros países atingidos pela disseminação da Covid-19. Apesar de muitos obstáculos apresentados durante o período da elaboração e desenvolvimento desse projeto, em decorrência das inúmeras situações atípicas, diariamente é possível acompanhar a confirmação do crescente número de novos casos e vítimas dessa nova e desconhecida doença. De acordo com o novo cenário educacional mundial, o nosso projeto busca fazer as adaptações necessárias frente à nova demanda que privilegia as atividades pedagógicas remotas. Considerando que a modalidade de educação à distância enfatiza o acesso à internet, o processo de elaboração desse projeto e a futura aplicação da atividade pedagógica proposta seguiram as seguintes etapas: familiarização e discussão sobre o tema do projeto, referente aos conceitos de lugar e tempo e dos conteúdos sobre povos e culturas. Pesquisa sobre as diferentes possibilidades de trabalho e evidências científicas e sobre os benefícios do trabalho com o tema escolhido. Com o intuito de atingir os objetivos propostos nesse projeto, foi elaborada uma videoaula disponível no link que vai estar aqui em anexo ao trabalho, a fim de estabelecer um canal de comunicação com o nosso público-alvo, representado pelos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Essa videoaula visa proporcionar noções sobre a questão dos povos e culturas e costumes e hábitos, utilizando conceitos de história e geografia na prática pedagógica no Ensino Fundamental 1 e sobre os impactos do Covid-19 no cotidiano desses alunos. A música foi inserida nesta videoaula como um recurso pedagógico visando a interação dos alunos com o tema proposto pelo projeto, tornando a aula mais atrativa, dinâmica e facilitando a aprendizagem. A letra da música Hábitos e Costumes é sobre o tema da videoaula e foi desenvolvida em cima da melodia de uma música folclórica, Ciranda Cirandinha. Ao considerar epidemia como um surto transitório de uma doença infecciosa em dada população e região, e pandemia a partir da classificação de uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, observa-se que essas definições pressupõem o vínculo entre os conceitos de lugar e tempo, uma vez que elas são definidas em função de sua extensão em um território geográfico atingido e pelo caráter transitório de ambas. Devido à baixa amostragem estimada pelo pequeno número de relatos a serem obtidos em uma única classe de 5º ano do ensino fundamental, que deve ter em média aproximadamente 30 alunos, revela-se a ausência de uma base sólida científica capaz de mensurar os impactos causados pela adoção das medidas restritivas que alteram hábitos e costumes. Além dos problemas da pequena amostragem, é preciso considerar o viés da própria proposta da pesquisa. Isso ocorre porque existe um alto risco de viés para a interpretação individual de cada participante, visto que cada um deles, além de inserido em uma cultura regional específica, tem ainda seus valores pessoais, sua índole e seu ambiente familiar específico, que podem distanciar a representação da cultura de um povo por limitar o relato a uma perspectiva individual.
Os resquícios da tendência egocêntrica ainda presentes nessa faixa etária, de 9 a 10 anos, caracterizam o ponto de vista das crianças por sua simplicidade e reducionismos ao apresentar uma maior capacidade de adaptação frente a novas situações. Elas costumam se apoiar em novas oportunidades e trocas compensadoras que produzam satisfação imediata. Além disso, elas demonstram um certo nível de dificuldade de avaliar a relação de causa-consequência entre a pandemia e a necessidade das medidas restritivas adotadas, como, por exemplo, o isolamento social, a suspensão das aulas presenciais, o fechamento de estabelecimentos públicos. Em contraponto, uma ação pedagógica como essa, direcionada para o diálogo e reflexão sobre os possíveis impactos observados pelos alunos em relação às alterações no planejamento e organização das atividades de rotina diárias, pode representar uma valiosa oportunidade para ampliar sua capacidade de leitura de mundo. Uma das maiores habilidades do ser humano revela-se por meio do desenvolvimento de seu pensamento crítico, representado por uma capacidade de analisar, sintetizar, argumentar. Essas habilidades refletem-se em uma busca histórica incansável por classificar, ordenar e sequenciar fenômenos e eventos, no exercício fundamental para a sobrevivência humana, que se baseia na constatação de padrões. A padronização possibilita o desenvolvimento do senso de organização e planejamento das atividades cotidianas, ao fornecer os elementos básicos para a instalação da rotina, dando previsibilidade para suas ações. As experiências acumuladas e transmitidas no convívio social estabelecem um certo nível de segurança que só é atingido por meio de conhecimento. Nesse sentido, podemos considerar que o desconhecido gera, por um lado, desconforto, medo, sensação de impotência diante de novas situações no enfrentamento de mudanças e transformações. E, por outro lado, o desconhecido, que pode ser considerado novidade, capaz de despertar curiosidade, provocações e estímulo, que são qualidades essenciais que contribuem positivamente no processo educativo. As incertezas, a dificuldade de previsibilidade e os questionamentos que são associados à Covid-19 atingem diretamente e diferentemente toda forma de planejamento e de organização social. Acentuam as desigualdades que abrangem as mais diversas dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais, intelectuais e assim por diante. E expõe a fragilidade e vulnerabilidade humana frente a essa nova doença. Dessa forma, a tentativa de mensurar os impactos causados pelas medidas de restrição social, de uma mudança de hábitos e costumes que estão sendo adotadas pela grande maioria dos países atingidos pela Covid-19, permite vislumbrar que, atualmente, os mais diversos povos e culturas sofrem com os resultados produzidos pelo caos gerado pela atual pandemia. Pois essa emergência sanitária está alterando nossa forma de relacionamento com o mundo, com os objetos, com o outro, transformando diferentemente cada um de nós, inclusive a nossa educação.